Vivemos em uma geração marcada pela velocidade da informação. Em poucos segundos, notícias atravessam o mundo. Conflitos entre nações, ameaças globais, tensões políticas, rumores de guerras. Manchetes alarmantes se multiplicam. Especialistas analisam cenários. Comentários nas redes sociais ampliam o medo. E, sem perceber, o coração começa a se inquietar. Mas a Bíblia já havia falado sobre isso muito antes da era digital. Em Mateus 24:6, Jesus declarou: "E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis." Essa afirmação é profundamente atual. Jesus não prometeu que o mundo seria estável. Ele não disse que não haveria conflitos. Ele não garantiu que viveríamos em tempos politicamente seguros. Pelo contrário, ele deixou claro que guerras e rumores fariam parte da história humana. Mas junto com essa revelação veio uma ordem: não se apavorem. Isso significa que o caos externo não deve se transformar em caos interno. A existência de guerras não significa a ausência de Deus. A presença de conflitos não indica que o trono do céu esteja vazio. Desde os tempos antigos, a humanidade vive ciclos de tensão, conquistas, quedas e disputas. O Egito parecia invencível até que Deus abriu o Mar Vermelho. Babilônia dominava o mundo até que caiu. Roma impunha sua força quando Jesus nasceu em um lugar simples, mostrando que o reino de Deus não depende de poder militar. O ponto central não é a existência de guerras, mas a reação do coração diante delas. O medo é contagioso. Ele se espalha rapidamente. Basta ouvir repetidamente uma notícia alarmante para que a mente comece a imaginar cenários catastróficos. O coração acelera, a ansiedade cresce, mas o Salmo 46 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne. Observe que o texto não diz se a terra estiver tranquila. Ele diz ainda que a terra se transtorne. Isso significa que a paz do cristão não depende da estabilidade do mundo. A fé não está ancorada na ausência de crises, mas na presença constante de Deus. Ao longo das Escrituras, sempre que o povo de Deus enfrentou ameaças externas, o Senhor trabalhou primeiro no interior deles. Antes de mudar circunstâncias, ele fortaleceu corações. Quando o profeta Eliseu foi cercado por um exército inimigo, seu servo entrou em pânico, mas Eliseu orou para que seus olhos espirituais fossem abertos. E ele viu que havia mais forças celestiais ao redor do que inimigos terrenos. Isso nos ensina que o que vemos não é toda a realidade. Hoje podemos ouvir rumores de guerra, podemos ver tensões internacionais, podemos acompanhar conflitos crescendo, mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Deus não improvisa, Deus não é surpreendido, Deus não perde autoridade. O livro de Daniel mostra impérios que se levantam e caem, reinos que pareciam eternos desapareceram. Mas no meio dessas mudanças, Deus revelou que existe um reino que jamais será abalado. Esse reino não depende de tratados políticos, não depende de alianças militares, não depende de estabilidade econômica. Ele é sustentado pela soberania eterna de Deus. O medo nasce quando sentimos que não temos controle. A fé cresce quando entendemos que o controle sempre pertenceu a Deus. Jesus falou sobre guerras dentro de um contexto maior. Ele explicou que seriam sinais, mas afirmou que o fim não viria imediatamente. Ou seja, rumores não são motivo para pânico, mas lembrete de que vivemos em um mundo que aguarda a redenção. Enquanto o mundo se concentra em cenários de destruição, o cristão se concentra em promessas de esperança. Filipenses 4:7 fala de uma paz que excede todo entendimento. Isso significa que é possível permanecer tranquilo mesmo quando as circunstâncias são turbulentas. Não se trata de negar a realidade.
Trata-se de interpretá-la sob a perspectiva da soberania de Deus. A Bíblia não ensina a ignorância dos tempos. Jesus disse que deveríamos discernir os sinais, mas discernir é diferente de desesperar-se. Em 2 Crônicas 20, o rei Josafá enfrentou um exército numeroso. Humanamente era impossível vencer, mas Deus declarou: "Não temais, porque esta batalha não é vossa, mas de Deus." Essa verdade transforma tudo. Quando entendemos que a história final pertence a Deus, o medo perde sua força. Vivemos na era da informação constante. No entanto, mais informação não significa mais paz. Muitas vezes significa mais ansiedade. Por isso, proteger a mente tornou-se essencial. Romanos 12:2 fala sobre renovar o entendimento. Isso implica filtrar o que ouvimos através da palavra de Deus. Se uma notícia produz pânico, devemos lembrar que Deus continua soberano. Se um rumor gera angústia, devemos recordar que o trono celestial permanece firme. A igreja atravessou perseguições, guerras mundiais, crises econômicas e regimes opressores. E não apenas sobreviveu, mas cresceu. A fé não depende de circunstâncias favoráveis. Ela floresce mesmo em terrenos difíceis. Quando o mundo treme, é oportunidade para que o cristão demonstre estabilidade. Isso não significa ausência de emoção, significa presença de confiança. Jesus dormia na barca enquanto a tempestade agitava o mar. Os discípulos entraram em pânico, mas a paz de Cristo não estava condicionada ao vento. Ele mostrou que a segurança não depende do ambiente, mas da identidade de quem governa. Essa imagem é poderosa para nossos dias. O vento pode soprar, as ondas podem crescer, mas se Cristo está presente, não estamos à deriva. O medo coletivo frequentemente projeta cenários futuros que ainda não existem. A fé se baseia na fidelidade passada de Deus. Se Ele foi fiel antes, continuará sendo. Se sustentou seu povo no passado, sustentará agora. Se governou em tempos de impérios antigos, governa hoje. Não devemos interpretar guerras como abandono divino. A Bíblia mostra que mesmo em tempos de juízo, Deus preserva um povo fiel. A história humana é instável. O reino de Deus é eterno. O Salmo 2 descreve nações que conspiram. Contudo, Deus permanece soberano. Isso produz descanso. Descanso não porque o mundo esteja perfeito, mas porque Deus é perfeito. O cristão equilibrado não ignora acontecimentos globais, mas também não permite que esses acontecimentos dominem sua fé. Quando ouvires falar de guerras, lembra-te, o trono de Deus não está ameaçado. Quando surgirem rumores alarmantes, recorda, o céu não está em crise. Quando a ansiedade tentar dominar, lembra, maior é aquele que está contigo. Não se apavorar não significa ser indiferente, significa confiar. A verdadeira paz não depende de tratados internacionais, depende da presença constante de Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde isso apenas para você. Escreva nos comentários: "Eu confio em Deus, não no medo." Essa declaração pode fortalecer alguém que esteja lutando silenciosamente contra a ansiedade. Inscreva-se neste canal para receber mensagens que alimentem sua fé em tempos difíceis. Aqui não espalhamos pânico, espalhamos esperança. Aqui não cultivamos medo, cultivamos confiança na palavra. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir isso hoje. Talvez essa pessoa esteja angustiada com notícias, preocupada com o futuro e precise ser lembrada de que Deus continua no controle. Lembre-se, ainda que o mundo se agite, o céu permanece firme. Ainda que as nações se levantem, o reino de Deus não será abalado. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Que a graça, a proteção e a paz do Senhor estejam sobre você e sua família. Amém.